Muito bem, pessoal. Vamos continuar com as nossas atividades aqui na Trilha Amarela. Chamo de volta o Walter. Vamos aqui, Walter, novamente aqui. E vamos chamar os nossos convidados para você moderar o debate com eles. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de chamar o Antônio Marchioli, da Vedacity. Vamos lá, na tela. Antônio, bom dia. Olá, segundo convidado, tudo bom, Walter, Henrique? Oi, Marchioli, tá José bom? Maurílio, da Baruel. Maurílio, tá lá em tela. Boa. Olá. Depois eu queria chamar aqui o Ricardo Sofiati, da Logicalis. Ricardo, bom dia. Bom dia, e pessoal. Depois o André Bicardini, da Adidas. Bianca. Bom dia a todos aí. Bom dia, pessoal. Todos em tela aqui. Vou deixar o Walter à disposição para conduzir o debate. Nos falamos na sequência. Perguntas eu vou mandando aqui para vocês. Tá certo? Muito bom. Valeu, Muito pessoal. Bom. Vamos lá. Grupo do A gente Telegram. vai de uma, entra na outra. É assim que é na live. É tudo ágil. Ágil. bom painel para vocês, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Bom dia, colegas. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou fazer as apresentações para fazer um jogo rápido aqui. Então, vamos lá. Primeiro, Antônio Marchiori, né, na sequência aqui, que é Head Supply Chain da Vedacity, responsável pela gestão de compras, S&OP e logística. Além disso, é padrinho do programa de processo de aceleração startup da Vedacity. Show de bola, o processo de inovação está plena, né, dentro da empresa. Bem-vindo, Marchiori. Obrigado. Prazer participar com vocês. Feliz aí pelo encontro. Joia. Vamos falar agora do André, né, Biancardini, né, André? Seja bem-vindo também, administrador da UFRJ, com MBA em Logística no IMAN, construiu sua carreira em Supply Chain, com passagem por empresas como a Heineken, né? Pernod Ricard, e hoje é diretor de distribuição e logística da Adidas, né? Bem-vindo aí, André. Obrigado, prazer estar com essas feras aí. Marchiori, Maurílio, Ricardo e você, Walter. Valeu. Já que a gente falou, vamos falar do Maurílio, Zé Maurílio, né? Diretor de Supply e Manufatura da Baruel, já tem 6 anos, né? Antes era da Santer, né? Tem um passado aí de Alcoa, Alcan, Rio Tinto, Vale, Pão de Açúcar, né? Fera. Né? Esse painel tá bom. Né? Sempre na área de cadeia de abastecimento, engenheiro de produção com MBA pela USP, provavelmente a gente sentou em alguma aula junto, não sei se eu sou mais velho ou mais novo, né? Mas lá quando eu fiz o mestrado na Poli, lá com o professor Ellen Rieder, lá, bons tempos, 92, 93. Sim, muito legal. Seja bem-vindo, Maurílio. E o Ricardo Sofiati, né, que é engenheiro elétrico, né, da Poli também, MBA em gerenciamento de projetos pela GV, PMP do PMI, e tem MBA executivo do INSPER, está há 20 anos na Logicalis, e antes era Promon, né, Isso mesmo. E já passou por áreas de operação, consultoria, vendas, parcerias da América Latina e assim por diante. Está há 4 anos à frente da área de supply chain, fazendo projetos de transformação digital e processos aí na Logicalis. Então, muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos. E, antes de mais nada, eu queria pedir, não sei para quem entrou, meu nome é Walter Soubi, eu estava na outra apresentação e vim para o painel. Meu nome é Walter Soubi, eu sou CEO da Brace Consulting e sou professor, né? Eu falo professor porque não gosto desse termo, eu vou lá bater papo, eu acho que a gente tem uma missão na vida que é compartilhar, né? Então, essa é a ideia. E hoje eu vou estar moderando aqui com vocês um tema bastante polêmico. Então, de antemão, eu peço desculpa se parecer provocação, não é do meu feitio ser agressivo, não é essa a ideia, mas já vou pôr o meu disclaimer aqui. E a questão que que a gente vai discutir é transformação do supply chain. O que a gente faz? Big Bang ou progressivo? Né? Já que a gente está com painelistas aqui de inovação e tal, será que é mais fácil fazer uma startup, né, e ser disruptivo, né, e fazer um Big Bang, ou fazer a coisa gradativamente num processo gradativo progressivo, né?
disso, de transformação digital, e eu estou há 2 anos na live falando de transformação digital, né, principalmente em supply chain e na área de TI. Então, como é que vocês veem aí, vamos puxar um pouquinho aqui, já que a gente tem o Marchiori, né, da parte de inovação de empresa, e aí, galera, fica esperta, porque eu vou puxando, de repente, um ou outro ali, viu, André? E aí não vai ser direcionado, a ideia é fazer um debate de alto nível, eu quero discussão aqui mesmo, tá legal? Para a galera sentir primeiro. Então, vamos começar aí. André, Marchiori, como é que você vê isso, já que você está liderando o processo de transformação digital, de inovação, como é que você vê isso? Big Bang ou progressivo? Big Bang, mas respeitando um pouco a natureza do business aí, né? Vamos entender um pouco antes, né? Um pouco da cadeia de valor, junto com o cliente, né? Com o cliente também aí com os nossos stakeholders, o que o mercado está puxando. Eu acho que tem aquela questão do disruptivo, do incremental, né? Eu acho que tem muita oportunidade agora, além do mais aí dos últimos meses, né? De a gente acelerar, e a gente está acelerando muitas coisas com relação à transformação digital dentro do supply chain, mas não esquecendo também de que cada segmento também tem seu time. Eu falo principalmente no segmento da VDC de construção civil, que tem seus desafios, né, de inovação tecnológica, especialmente, mas quando a gente olha em inovação incremental dentro da VDC para poder atender melhor o cliente, a gente está numa jornada de Big Bang, né, de poder avançar e melhorar os processos internamente de atendimento ao cliente e também de gestão de fornecedores, etc. Então, olhando nessa visão, Big Bang, mas muito cuidado aí para a gente poder entender o comportamento aí de segmento e clientes também. Show! Deixa eu pegar, então, uma visão de quem já operou nas grandes commodities, né, Maurílio? E aí depois eu quero... Ricardo, segura a tua onda aí, porque você vai entrar com a questão de tecnologia e tal, e depois nós vamos para a área ali do André, ó, que é a parte de produto de bem de consumo, né? Maurílio, como é que é essa visão? O Marchiori colocou bem aqui, depende do segmento e tal. Como é que é a sua visão, já que você operou Pão de Açúcar, Vale, empresas de grandes commodities, como é que você vê isso pé no chão, realidade? Eu sou voador de asa delta, né, há 32 anos, então eu costumo falar, eu tenho o pé no chão e a cabeça nas nuvens, né? Por isso que eu sou do supply chain e TI, né? Então, como é que você vê isso? Olha, eu comungo um pouco da mesma opinião do Marchiori. Eu acho que depende do segmento e depende, vamos dizer assim, da maturidade da empresa em relação a essas questões. Eu acho que, obviamente, quando você lida com empresas que nascem no mundo digital, essas coisas são de natureza muito explosiva, é Big Bang mesmo e assim por diante. E também as empresas que estão muito conectadas ao consumidor, né? Eu acho que se antes da pandemia já era latente essas questões, pós-pandemia e dentro do próprio mundo, do momento que a gente vive na pandemia, essas questões ligadas ao consumidor se tornaram, vamos dizer assim, extremamente quentes, né, no mundo digital, né? E isso está trazendo para as empresas, vamos dizer assim, uma transformação bastante importante. Mas aquelas empresas que vivem ainda no mundo tradicional e que estão migrando para o mundo digital, há de se considerar, vamos dizer assim, o momento e os objetivos dessa empresa em relação ao negócio dela, a estratégia e também a ligação dela com o consumidor, de forma a conectar, vamos dizer, as transformações digitais em toda a cadeia de abastecimento, né? E aí sim você vê essas coisas rodando dentro das empresas, mas eu entendo assim que na maioria delas segue um passo mais progressivo, né? Para que também o trabalho seja realizado e colocado de forma sedimentada dentro da empresa, não como
uma questão muito mais ligada à necessidade de se transformar por se transformar, e sim de uma realidade construída ligada à estratégia de longo prazo da empresa, e aí você vai amadurecendo dentro da empresa e colocando essas questões de transformação digital de uma forma organizada, estruturada e considerando, vamos dizer assim, as questões relacionadas a pessoas, né? Porque você também tem que fazer a transformação na cabeça das pessoas. E muitas vezes isso passa por questões, vamos dizer assim, mais dramáticas dentro das organizações. Tem aqueles que se adaptam, tem aqueles que não se adaptam. E aí você tem que considerar isso tudo nesse pipeline, vamos dizer assim, de inovação e de implementação dentro das questões de transformação digital. Legal, Maurílio. Show. Deixa eu passar agora para o André. E, Ricardo, continua aí no backstage que a tua hora vai chegar. Pode deixar. Estou só anotando aqui. Vai anotando. Eu quero ver agora uma visão do André como Adidas, né? E depois a gente faz um wrap-up para dizer o que cada um de vocês estão fazendo nessa questão da transformação digital. Eu já deixo aqui uma pergunta de fundo, como é que está o impacto dessa jornada de transformação com relação à realidade do Covid-19? Tá? Então, já vão se preparando aí. André, essa questão que o Maurílio e o Marchiori colocaram, de que tem que se adaptar, mas tem que fazer, tem que acontecer. Vocês, como também produtos de consumo, eu imagino que vendas online, toda a parte de experiência do consumidor cada vez mais evidente e direcionando esforços da cadeia e tal. Para nós, ou seja, para vocês da Adidas, talvez me explica como é que está isso e, principalmente, como é que vocês estão fazendo isso com relação à cadeia de vocês? Né? Tanto para prestadores de serviço quanto com relação a fornecedores. Como é que está esse rollout aí das questões da transformação digital para a cadeia de fornecedores? Diz aí. Antes de responder a pergunta, Walter, eu só queria complementar aí, dando um pouquinho de polêmica nas respostas aí do Marchiori e do Maurílio, né? Para mim, eu acho que vou muito na linha de como o Maurílio terminou, né? A gente tem a transformação, quando a gente fala de transformação, para mim está muito relacionado às empresas que nasceram no mundo analógico e estão migrando agora para o mundo digital, né? Por isso que é transformação. E para mim a maior preocupação que as empresas deveriam ter nesse processo são com as pessoas. Isso que o Maurílio tentou, no final ali ele colocou, né? Porque não adianta nada você querer mudar, você querer colocar uma ferramenta digital, etc., se as pessoas não estão preparadas para essa transformação. E quando a gente fala de transformação, a gente fala de mudança, e mudança para o ser humano é algo realmente que é impactante, né? Sempre na maioria das vezes é um não para o ser humano, né? Então é uma barreira, alguma coisa assim. Então, a tratar as pessoas, começar com o propósito, por que a gente está fazendo isso, e eu acho que hoje muito mais o propósito é no sentido de sobrevivência, né, olhando para o longo prazo das companhias que nasceram como analógicas, do que a transformação pela transformação, mas sim a sobrevivência delas aí no longo prazo, né, e tratar isso do ponto de vista de pessoas, né, como o mindset, a agilidade do grupo de trabalho, vai ter um impacto muito grande no comando e controle das companhias. Também, quando a gente fala da parte aí de resultados, você se permitir errar também é outra coisa muito interessante. Então, acho que deixo aí essas questões, né? Como é que as empresas, com o ego que tem, né? A gente sabe que o mundo corporativo é feito de muito ego, né? Como é que você vai se permitir errar, como é que você vai não ter mais tantos reportes, né? Já que vai trabalhar por projetos, etc. Então, acho que esses são pontos interessantes. E respondendo a pergunta aí sobre a companhia Adidas, a gente já vinha num processo de integração digital antes de toda essa questão da pandemia, mas como dizem por aí, né?
as perguntinhas, né? Quem foi o maior acelerador digital da sua companhia, né? Foi o CEO, foi o CIO ou foi o Covid-19, né? Então, o Covid-19 realmente, apesar dos pesares, realmente ajudou a impulsionar muitas coisas que a gente está trabalhando, né? Com relação à experiência do consumidor. Então, a gente está migrando aí para same-day, next-day delivery, trabalhando com WhatsApp Sales nas lojas que ficaram fechadas, e algumas ainda estão fechadas por algum tempo, Rappi, Marketplace no Netshoes, por exemplo, alguns acordos de parceria também de Marketplace que a gente está caminhando. Então, isso tudo fez com que a empresa se transformasse e pudesse ainda gerar uma boa experiência para o consumidor, né? Logicamente, a gente, com as nossas vendas online, a gente foi afetado, né, pela entrega na ponta, não dentro do nosso tempo de processamento do nosso CD, mas a entrega na ponta foi afetada aí pelos nossos fornecedores de transporte. Porém, a gente segue buscando, mesmo com esses impactos negativos, criar uma relação mais próxima aí com os nossos consumidores. Muito bom. A gente teve uma aceleração grande nesse período de 4 meses, aí, coisas que a gente estava planejando para implementar por um período de mais longo prazo. Show. Ricardo, chegou a tua hora. Como é que vocês da Logicali, que eu conheço bem a questão dos produtos de vocês e serviços também, né? Inclusive o caso da Renault, tal, a gente usa nas nossas aulas, né? É público, né? Então, conta aí, como é que vocês estão vendo o mercado e quais são as tendências esperadas aí, face a esse contexto que a gente está discutindo aqui, sobre o uso de tecnologias, inclusive se tiver já alguma visão do que poderia ser a nova realidade com o uso dessas tendências tecnológicas. Conta para nós um pouco. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite no evento. Eu tenho um livro aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, chama Dealing with Darwin, tá? É um livro super interessante aqui do Geoffrey Moore, que mostra um pouco desta questão da inovação, que ela não é mais uma questão de sim ou não, né? É uma questão de como você está enraizada, essa questão da inovação está enraizada dentro da sua corporação. A pergunta que fica no ar é, por que a gente não fez antes tudo que a gente está fazendo agora? Né? Então, assim, a questão da renovação do supply chain, Big Bang, progressivo, eu particularmente sempre fui adepto da melhoria contínua, né, do sistema Toyota, do Six Sigma, de você ir continuamente aprimorando os processos, tendo ganhos significativos ano após ano. Então, você ganha um dia, ganha meio dia, ganha 2 dias do lead time de importação. Nós somos tetracampeões de importação de eficiência logística, né, na cadeia de importação do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma eficiência muito grande e eu sempre trabalhei muito essa questão. E aí, quando a gente se depara com a inovação, quer dizer, historicamente, eu sou engenheiro elétrico, eu sou da área da computação e sempre fui envolvido com a parte de TI, né? Vendi projetos de TI, projetos de automação, de melhoria das empresas, de implantação de tecnologia e me vi com o desafio, fui convidado para trazer essas inovações para dentro do supply chain da Logicalis. E aí a gente começa a ver as dificuldades que a gente encontra. Então, assim, é progressivo porque a gente não consegue chegar num cenário ideal que seria abrir uma startup, né? Imagina assim, você sentar com os executivos e discutir, começar o business do zero. O que a gente faria diferente? Né? Então, para acionar a logística, a gente teria analistas de logística, o nosso armazém, ele teria pessoas, ou ele seria 100% robotizado? Né? Os nossos transportadores teriam caminhões autônomos ou eles teriam motoristas, como a gente tem hoje? Né? A gente teria greve de motoristas, enfim, tem uma série de questões que precisam ser discutidas e a Logicalis tem ajudado muitas empresas nesse processo de transformação digital, muito com a consultoria, o caso da Renault que você mencionou, né, de manutenção preditiva, de detecção quando a prensa vai quebrar, antes para você, o IoT, quer dizer, o IoT está pervasivo, é engraçado porque todo mundo fala de IoT,
mas se você vê a taxa de adoção do IoT ainda é baixo, né? Todo mundo está estudando, porque tem uma barreira cultural, né? Quando a gente fala de Peter Drucker, ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, as empresas têm estratégias mirabolantes de revolução digital, mas raríssimas conseguem implantar, porque não revisita, o pessoal falou muito das pessoas, né? Não revisita a capacidade das pessoas de inovar, de sair da sua zona de conforto. Quando a gente fala zona de conforto, todo mundo acha que é pejorativo, mas todos nós queremos conforto, buscamos conforto, né? Quando a gente deveria estar sempre se desafiando e perguntando o que dá para fazer de forma diferente. Uhum. E aí a questão dos processos, assim, o mesmo Peter Drucker, ele fala que nada pior do que fazer um processo que não deveria ser feito de forma eficiente, né? Então você tem um processo que você não precisa fazer, você faz ele maravilhosamente bem, mas ele não deveria existir, né? Alguns controles que a gente tem hoje na cadeia de suprimentos, né? As famosas torres de controle, que a gente quer garantir cada etapa do processo. A pergunta é, precisa de tudo isso? Né? Como é que a gente deveria estar abordando o cliente? O que o cliente espera da gente? E aí fazer a transformação de trás para frente, tá? Então, o pilar é processos que devem ser revisitados, pessoas que, né, você mesmo mencionou, que aprendeu, acho que no Python, linguagem de programação, a gente está, na Logicalis, todos os nossos colegas da área de supply chain, aí cerca de 40 colegas estão aprendendo Power BI, okay, né, para mexer com Analytics, e não são 2 ou 3, são todos, né? Por quê? Porque todos eles precisam ter, o perfil da formação do profissional vai mudar. Assim, e rapidamente, acho que qualquer colega hoje em dia conseguiria aí, num curso do Embrasc, né, da Live University, fazer aí uma graduação e adquirir esse conhecimento, mas nessa graduação também já vai ter que estar estudando Analytics, inteligência artificial, programação, análise complexa de dados, tá? Então, assim, acho que o ideal seria fazer um processo de startup, esse é o ideal, mas raríssimas empresas conseguem desligar porque tem muitas estruturas associadas, a política é muito forte. E aí então, a gente volta para trás, vamos fazendo melhoria contínua. Legal. Eu gosto porque você falou coisas que estão na minha vida, inclusive. Eu conheci o Peter Drucker em 95. Eu tive algumas vezes com ele, graças a Deus, umas três vezes eu tive com o Peter Drucker, mas não sei se vocês conheceram, mas quem mandava ali era a esposa dele, a baixinha velhinha. Não, isso sempre, né? Sempre. Não precisa ser o Drucker para... Não precisa, né, ser a sumidade. Mas é interessante você falar, porque eu acabei de fazer uma palestra, e eu falei do reskilling, e eu falei de uma coisa que o Cortella fala, porque hoje eu estou estudando filosofia também. Engenheiro estudando filosofia para entender um pouco de como lidar com gente, né? E uma das coisas que o Cortella fala é que Darwin não falava que o mais forte sobrevive, é o mais apto. E aí, sobre aptidão na transformação... É o que na verdade, não é nem o mais apto, é o que se adapta melhor. É o que se busca aptidão num cenário diferente. Né? Exato, então, é a questão da adaptação, da mudança em relação ao cenário. Isso, exato. Então, nesse contexto, formar gente é uma coisa que demora. E colocar gente, como eu lidei 10 anos em Accenture, Arthur Andersen, então a gente lidava com capital humano, muito intelectual humano, né, que é essa questão. Agora, as organizações não estão nessa pegada na velocidade que o mercado exige. E a matéria-prima, às vezes, é frágil. Vocês concordam com isso? E como vocês fazem para lidar com isso na transformação? Marchiori, tem uma ideia? Eu acredito, pessoal, tem uma jornada aí, né? Os colegas estavam dizendo, o Ricardo comentou bastante agora sobre pessoas, né? Aquela visão de cliente, segmento, né? Eu tinha falado também lá no início. Eu vou pegar um pouco do exemplo do que a gente está vivendo hoje, né? Como a gente imagina a nossa indústria, né? O nosso segmento, né? O segmento de vocês, nos próximos 10 anos, né? E como fazer essa transformação pensando em tudo isso, né? Pensando não só tecnologia no fato, mas também nas pessoas, né? E aí dividir, eu acho que a gente falou um pouco, tem a questão do Covid que acelerou algumas coisas,
mudou talvez um pouco, nesse momento, os hábitos de consumo, muita coisa tende a perdurar, tem a questão do comportamento mesmo dos nossos colaboradores, home office, etc., mas tudo muito pontual, né? Mas tem uma jornada para frente, tem a questão higiênica, operacional, né? Que as organizações precisam para ter um melhor nível de serviço. Isso é o dia a dia. Vamos implementar um sistema, vamos acelerar isso, vamos diminuir o lead time, etc. Mas eu acho que é muito importante a gente entender um pouco a jornada do negócio, né? Para onde ele quer ir daqui a 5 anos, 10 anos. E construir isso envolvendo as pessoas. E um pouco o Ricardo comentou sobre a questão de skills, né? De que a gente precisa como organização, né? De perfil. E aí traçando isso. E aí nisso eu acredito não no Big Bang, mas uma coisa gradual, né? Progressivo. E aí para construir com base. E o que é com aquilo que precisa acelerar e atender o cliente, aquilo que é necessário a curto, médio prazo, está aí, tem disponibilidade de tecnologia, de recursos, etc. Mas entendo e concordo com os colegas também da necessidade de preparar as pessoas para essa jornada. Isso é muito importante. Seja para esse ponto do Big Bang da tecnologia, seja para essa jornada maior, olhando de futuro, etc., diversificação de negócios e assim por diante. Legal. André, nosso tempo está meio apertado aqui. Como é que você vê essa questão da transformação com a adoção de tecnologia versus readiness do corpo humano organizacional? Eu acho que a gente está muito longe ainda, para falar bem a verdade, começa desde a nossa formação de escola primária como cabeça de brasileiro, né? Então, é aprender para ter um diploma, o diploma significa que eu vou ter um emprego e é por aí que a gente segue. Na minha cabeça, isso, eu até tenho uma filha de 21 anos, tenho uma filhada de 18, eu tento conversar bastante com elas, é muito mais o desenvolvimento de habilidades, e como você falou, né, para o profissional de supply chain, vou roubar um pouquinho no final da sua palestra, né, que tem a ver com habilidades cognitivas, interpessoal de colaboração e resiliência, eu acho que concordo 100% contigo, do que a parte técnica que tem que ser inerente à nossa função. Então, eu diria que a gente tem que se desenvolver nessas habilidades, são as habilidades aí do futuro, e muito mais do que isso é aprender a aprender. Eu acho que essa é uma grande coisa que eu tenho passado para as minhas filhas, para a minha filhada, para a minha equipe, que é o que você aprendeu hoje pode ser diferente do que você é a necessidade de amanhã, e a gente tem que ir evoluindo, né? Porém, a gente não sabe aprender. Então, é primeiro aprender a aprender para depois se desenvolver. Muito bom. Maurílio, como é que você vê, no caso agora da Baruel, né, toda essa questão de utilização de tecnologias na distribuição, captação de demanda, controle de inventário? Primeiro, bem objetivamente, que o nosso tempo está esgotando, você vê, vocês estão em alguma visão de jornada nesse caminho, de fazer a transformação digital, capturando essas informações e trazendo o lado das pessoas, ou em que momento vocês estão? Nós estamos fazendo um movimento bastante interessante de enxergar os próximos anos dentro da Baruel e a gente encontrar, a partir da visão da ótica do consumidor, quer dizer, aí vamos dizer assim, um trabalho muito interessante de segmentação dos hábitos de consumo, que são coisas, vamos dizer assim, que vieram mas principalmente pós-Covid, e que está acelerando a discussão internamente dentro da empresa, e aí a área de supply como um todo entra nesse bojo, embora algumas iniciativas basicamente, especificamente do ponto de vista de supply, já estão sendo
desenhadas e implementadas na fábrica, com a adoção, vamos dizer assim, de digitalização do processo de fabricação, uma vez que a gente tem aí, vamos dizer assim, não só na ponta do cliente, que é o nosso distribuidor, vamos chamar assim, que é o varejista, é o atacadista e assim por diante. Grandes empresas que estão no mundo online, dado aí, é só verificar o que acontece com Amazon, com GPA, com Magalu, enfim, tem aí uma série de plataformas já online que a gente está inserido. E do outro lado, dos nossos fornecedores, nós temos também grandes empresas que também navegam no mundo digital. Eu falo as empresas químicas, Bayer, BASF, a Cargill, enfim, só para citar algumas, né? IFF, que é perfumaria. Então, a gente tem que necessariamente navegar, vamos dizer assim, por essa vibe. E aí, o fundamental é que recursos humanos estejam engajados nesses processos de corpo e alma, entendendo, vamos dizer assim, esse mundo que se transforma a partir de plataformas digitais e também do seu próprio parque fabril, parque de distribuição, centros de distribuição e assim por diante, para avaliar os grandes gaps entre as necessidades, os capabilities lá do futuro versus o que se dispõe. É uma jornada bastante grande, né, de transformação de cabeças, de cultura, né? Necessariamente nós vamos ter que dotar a companhia com cabeças, inclusive, mais jovens e assim por diante. É um trabalho de, vamos dizer assim, não é trocar gente mais velha por gente mais nova, não é, mas é colocar o sangue de startup, vamos dizer assim, dentro da empresa, de forma a colocar mais próximo às necessidades do consumidor aos capabilities internos. Muito bom. Ricardo, vamos começar. Eu estou preocupado com o tempo aqui, acho que o Henrique vai coordenar com a gente, mas vamos tentar começar a dar um desfecho aqui, para depois entrar em mais perguntas. Como é que vocês da Logicalis estão vendo, quais são as tecnologias que estão mais demandadas hoje? Né? E se existe algum segmento que está puxando, né? Ou se você puder citar um ou dois segmentos. Tá bom. Rapidinho, que já me chamaram aqui, aí vamos dar um wrap-up rápido com os colegas também. Bora lá. Vamos lá. Bom, basicamente, tudo que é online, tudo que é internet, a demanda explodiu. Tá? Então, uma tecnologia muito comum chama SD-WAN, Software Defined WAN, Wide Area Network, que são as redes de longa distância baseadas em software. Então, hoje, por exemplo, várias grandes cadeias de supermercado, antigamente a rede eles eram centralizadas, os links saíam das pontas, iam até um site centralizado e saía para a internet. Isso já não se sustenta mais. Então, você levar conectividade para a ponta, né, e ter conectividade ubíqua, quer dizer, os caminhões têm que estar conectados, os armazéns têm que estar conectados, as mercadorias estão conectadas. Então, aquela questão de isca na carga, tudo, um chip 3G hoje o custo é irrisório, né? Nós temos no Brasil muito mais linhas celulares do que pessoas. Verdade. Então, você ter conectividade, conectar as coisas é super importante. Então, tudo tem a ver com internet, tudo tem a ver com cloud, né, o consumo de tecnologia como um serviço e não mais como CAPEX, investimento. Né? Então, as empresas estão investindo muito nessa questão de serviços de nuvem, serviços de tecnologia, e vários segmentos, os que estão mais puxando são os grandes demandantes de tecnologia, então bancos estão trabalhando bastante, porque quando você leva todo mundo para online também, a questão de segurança da informação é muito crítica. Tá? Então, está tendo cada vez mais ataques, não só na pessoa física, na pessoa jurídica, estão atacando várias instituições, então, segurança da informação, bancos estão drivando muito isso, varejo está drivando muito isso, porque está mudando, né? A gente tem um colega, eu faço parte do Comitê Estratégico de Diretores de Supply Chain da Michan, e o pessoal do varejo, assim, o que era 1% das vendas, passou para 10%, 15% online. E aí teve que se readequar todas as pessoas, tá? Então, esses são os segmentos, alguns segmentos estão puxando muito, agro está puxando muito, está tendo uma revolução tecnológica no campo, tá? Colheitadeira operacional automática, com GPS, silos automatizados, tem muita coisa acontecendo, e para mim, no futuro, todo profissional de qualquer área vai ter que ser um profissional de TI. Eu gosto dessa ideia do agro,
Para quem quiser, assistam os vídeos da John Deere, que é fabricante de tratores, colheitadeiras e tal, que transformou o negócio para consultoria de fazendas hoje, baseado em tecnologia. Para que vender o trator, se você usa o trator por períodos específicos de tempo na colheita, né? Por que não vender um serviço de colheita? Então, essas questões culturais vão mudar. E voltando para o tema, quer dizer, para fechar, quanto mais o mundo se automatiza, veículos autônomos, né? Armazéns autônomos que diminuem cada vez mais a influência do ser humano, por outro lado, existe muito mais a necessidade de interação com o cliente, empatia, conversar com as pessoas, dar o cuidado, negociações complexas, isso ainda os computadores vão levar um tempo para fazer. E aí, formar as pessoas em filosofia, psicologia, habilidades humanas também, e formar essas pessoas com conhecimentos lógicos, porque eles vão programar o que vai acontecer no armazém. Os profissionais de supply chain vão programar o que vai acontecer em compras, eles que vão programar o que vai acontecer na logística. Tá? Isso é super importante e relevante. Então, assim, as pessoas precisam evoluir para esse sentido de adquirir novos conhecimentos, buscar instituições de ensino para avançar no seu conhecimento e deixar, assim, construir em cima de tudo aquilo que já adquiriu até agora, olhando muito para o futuro. E o planejamento estratégico, para mim, ele talvez seja em 3, 4, 5 anos, não em 10, 20 mais. A gente tem que importar isso porque as coisas estão muito mais dinâmicas. Na Cinta Lab falou que o que aconteceu não foi um Black Swan, não foi um cisne negro, porque o Bill Gates fez um TED, né, uma palestra alguns anos atrás, dizendo que isso ia acontecer e várias pessoas ignoraram. Então, a gente também tem que começar a se provocar um pouco mais de pensar coisas que a gente nunca pensou e fazer um cenário assim, e se acontecer isso, o que a gente faz? Essas vão ser as empresas que vão sobreviver no futuro, hein? Muito bom. Henrique, estamos em cima do prazo aqui? Como é que estamos aí? Já estouramos faz muito tempo. Eu estava esperando que você chegasse, você não chegava. Eu cheguei aqui, é que o assunto estava bom. Pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar, senão a gente vai acabar comprometendo toda a agenda. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Falar, se vocês puderem, lá na nossa comunidade do Telegram, surgiram algumas perguntas para vocês, até o pessoal perguntando se o André Biancardini é parente do violeiro Marcos Biancardini. Você perguntas de tudo que é... Não é parente. Então foi a única pergunta que eu consegui fazer aqui, que é mais rápido. Mas, pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês. A gente vai ter que, infelizmente, encerrar o debate, mas se vocês puderem participar lá, para a gente poder responder e atender o pessoal, a curiosidade deles, tiveram perguntas individualmente para cada um de vocês aqui. Tá bom? Tá bom. Show. Valeu, obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Legal, bom dia a todos. Valeu, Evento aí. Parabéns à live. Obrigado, valeu. Boa sorte.